Novas, novas, boas novas, novas, boas novas, boas novas, boas novas. Um cordial bom dia a todos que nos ouvem através da Rádio Princesa. Hoje, dia 2 de agosto de 2020. E também encontra-se aqui o pastor Alexandre. Dá um bom dia para os nossos ouvintes. Bom dia a todos, uma saudação. É um prazer nós estarmos aqui no ar e esperamos que você continue em companhia conosco, porque temos boas novas para comunicar nesta manhã. A mensagem será proferida através do pastor Alexandre Moraes. Aliás, Moraes não, Araújo, vamos corrigir o nome. Mas eu quero ler agora inicialmente em 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. E nessa sequência, então, ouviremos o quarteto Harmonia cantando Grandes Coisas Muito Gloriosas. Grandes coisas muito gloriosas da cidade de Sião, que palavras não traduzem, preparadas já estão seus preciosos fundamentos. Deus os pôs e eternos são, em moradas sempre eternas, os fiéis enfim reinarão. Eis as fontes cristalinas, d'águas vivas a jorrar, nelas podem os remidos sua sede saciar. Que felizes habitantes lá pra sempre viverão. Oh, que gozo, que alegria há de haver em ti, ó Sião. Ó meu mestre, quanto almejo com os santos ir morar, na cidade pelas portas, coroado hei de entrar, pela graça inaudita viverei na redenção. Glória, glória, aleluia, cantarei em ti, ó Sião. Hoje é um dia especial para mim, para a dona Nancy. Nós temos a neta, Kate Julia, que mora em Curitiba e está aniversariando nesse dia. Deus abençoe a vida da netinha e toda a família. E também no dia 5, Guilherme Júnior, que mora em Toledo, estará completando mais um ano de vida. Não poderia deixar de mencioná-los, porque somos gratos a Deus pela vida de vocês, bem como homenagear a todos que aniversariam nesta data e por esses dias. O pastor Alexandre vai agradecer a Deus esse presente que ele nos deu. Vamos agradecer. Aproveito a ocasião, me lembrei, essa semana também fez aniversário minha sobrinha, Giovana, que mora lá em Curitiba. Então, como o professor Guilherme comentou, se você fez aniversário nos últimos dias ou fará, sinta-se também homenageado. Vamos orar a Deus agradecendo então? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos nessa manhã porque mais uma vez o Senhor renovou em nós a vida, a alegria e a esperança. Nesse momento nós queremos agradecer pelas vidas
da netinha do irmão Guilherme, que está lá em Curitiba, seu filho que mora em Toledo, minha sobrinha que mora em Curitiba, e os nossos ouvintes que recentemente fizeram aniversário ou estarão por fazer nos próximos dias. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre essas vidas e sobre esse novo ano que se renova em cada uma delas. Os abençoe, Pai, é o que te pedimos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. E agora o Quarteto Templo, então, canta Parabéns a Você. Pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, num novo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. É um prazer nós estarmos no ar nesta manhã e quero noticiar o endereço nosso, é Rádio Princesa AM 930 kHz e também o site www.celesc.com.br e pelo Facebook, direto ou durante, quando quiser acessar. Queremos parabenizar a todos aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook ao vivo nesta manhã e pedimos a gentileza em compartilhar nos seus grupos para que mais pessoas possam ter contato com o programa Boas Novas. E também está disponível no canal da Igreja Batista Central, FB, no YouTube, esse programa e vários programas anteriores a esse. Nós agradecemos a audiência. Primeiramente, começou só com o rádio, depois internet e agora tem todo esse mecanismo, aproveitando as mídias modernas para levar mais longe as boas novas do Evangelho. Ouviremos ainda Luiz de Carvalho com quinteto, cantando nesse momento O Amanhã é Mistério. Eu não sei, meu futuro, das surpresas que eu terei, mas olhando a luz de Cristo, sem temor, seguirei, não peneiro que me espera, se deserto o jardim, o amanhã é mistério, bem feliz serei, enfim, o amanhã é mistério, que eu não posso compreender, mas eu sei que em meu Cristo, o amanhã hei de entender, o amanhã é mistério, que eu não posso compreender, mas eu sei que em meu Cristo, o amanhã hei de entender. Agora a mensagem da Palavra de Deus na pessoa do pastor Alexandre de Araújo. Mais uma vez eu
queria saudar os nossos ouvintes dessa manhã, desejando a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E tomo a liberdade aqui como convidado de aproveitar, estou observando a tela e temos alguns amigos conosco, então desejar um bom dia àqueles que nos cumprimentaram através do Facebook. Querida Eunice Karklin, que está lá em Curitiba, se alegrou com a palavra ali para a querida Kate, o tio Gui. Também cumprimentamos nosso querido Benjamin Keidman, que está lá em Florianópolis. Nosso amigo aqui de Beltrão, Cícero Lima, que Deus o abençoe e a sua família. E nosso querido colega também, pastor Alcir, que é o pastor da Igreja Batista Central aqui de Francisco Beltrão. Que Deus os abençoe e também os demais que não dá tempo de citar, mas estão conosco aqui conectados nessa manhã. Primeiramente agradeço a oportunidade dada pelo meu amigo, professor Guilherme Paulo Karklin, de estar aqui e poder compartilhar alguns princípios da Palavra de Deus. E quando meu amigo, professor Guilherme, me convidou, eu fui buscar uma meditação para que a gente possa compartilhar nessa manhã. E a meditação eu dei como nome A Vida é Bela. A Vida é Bela. E quando eu fui escolher esse nome, me lembrei de um filme que foi lançado em 1997, um filme italiano, e esse filme tem esse nome, A Vida é Bela. Um filme que tem o seu decorrer da história no período da Segunda Guerra Mundial e conta a história de um judeu que era dono de uma singela livraria na Itália, e ele foi preso e levado a um campo de concentração juntamente com o seu filhinho pequeno. E esse judeu, chamado no filme de Guido, ele traz num contexto de que ele e o filho estavam participando, na verdade, de um jogo, para que ele pudesse, daquela forma, minimizar o horror que aqueles dois, ele e o seu filho, estavam vivendo naquele momento. E o filme é muito interessante, ele foi muito premiado. O seu nome é A Vida é Bela. Vale a pena assistir. Um filme, de certa forma, um pouco mais antigo, mas muito belo. E a nossa reflexão vai nessa temática, né? E eu gostaria de iniciar perguntando, né, para os nossos ouvintes, o que você entende, o que é a vida para você? E pensando no que é a vida, nós podemos pensar um tempo, quem sabe muitos pensam dessa forma, né? Um tempo de passagem, um intervalo entre o nascer e o morrer, ou podemos também pensar como um presente ou um dom precioso de Deus. O que eu posso afirmar para vocês mediante as minhas reflexões são algumas características sobre a vida, e uma delas é que a vida de fato é bela. Outra característica que nós podemos ver é que a vida é breve, e também a vida é frágil. Estamos, e não vou focar nisso, vivendo um tempo de pandemia. E nesse momento nós podemos perceber como a vida, de fato, ela é frágil. E como nós devemos viver a nossa vida. Mas uma coisa também podemos afirmar, devemos amar a vida e saber vivê-la. E é mais ou menos nesse contexto que eu quero meditar nessa manhã. Como nós devemos viver? Quais são os valores que nós devemos ter em nossas vidas e quais são os princípios? E nesse caso, vou destacar os princípios deixados por Deus para que possamos viver. Busquei auxílio, claramente, na nossa palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Até vou aproveitar ali a câmera e demonstrar que estamos com a Bíblia em mãos, porque ela é o nosso manual de fé e de prática. E dentre os livros da Bíblia, eu escolhi um chamado Eclesiastes, para que a gente pudesse meditar nessa manhã. Eclesiastes é um livro que foi escrito, um livro milenar, escrito pelo rei Salomão. O rei Salomão foi um rei muito poderoso naquela época, e ele era um rei considerado extremamente sábio, porque ele pediu sabedoria a Deus. Então me chama a atenção isso, né? Podemos ter e temos em mãos um livro
escrito por um rei chamado Salomão, que foi considerado o homem mais sábio da humanidade. E o que nós podemos aprender com Salomão? Hoje em dia falamos tanto, em aprender com as pessoas, em termos mentores, e Salomão pode ser um mentor nosso pelos registros que ele tem. E aí eu trago outra pergunta: vale a pena viver? Para muitos essa pergunta é tranquila, mas para outros quem sabe não seja. E eu pergunto aos nossos ouvintes, qual é a tua percepção sobre essa pergunta? Vale a pena viver? E eu respondo por mim, eu digo que sim, com toda a certeza, vale a pena viver. Vale a pena viver sim, mas na perspectiva da fé e do amor de Deus. E eu coloco algo mais: viver dessa forma, em todas as fases da nossa vida. Mas vamos caminhar um pouquinho. Eu convido os nossos ouvintes para que possamos fazer um passeio ou uma viagem, digamos assim, breve, mas não menos importante, no livro de Eclesiastes. E iniciamos ali de uma forma bem rápida, mas falando um pouquinho do capítulo 1. E o Salomão, ele vai falar sobre a vaidade humana. E ele destaca no capítulo 1, verso 2, a seguinte fala: vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Esse rei chamado Salomão, um grande conquistador da sua época, observando o cotidiano da vida, ele percebe que mesmo alguém que tenha muitas e muitas conquistas, se ele não tiver o seu coração centrado em Deus, ele vive um sentimento de vazio. Nesse mesmo capítulo ele faz uma colocação que é semelhante, esse homem é semelhante àquele que corre atrás do vento. E como sabemos, correr atrás do vento é perda de tempo, é vaidade. O capítulo 2 ele vai trazer algumas conotações interessantes sobre a perspectiva também da vida, e essa é a nossa temática dessa manhã. Ele traz algumas, e eu vou destacar apenas 3. Primeiramente, as possessões. E ele mesmo diz: tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Olha que afirmação interessante. Alguém poder dizer que tudo quanto os seus olhos contemplaram e desejaram, ele alcançou. Mas ele afirma que isso também é vaidade. Na sequência, ele vai falar sabedoria. E ele diz que o excesso de sabedoria também é vaidade, dizendo: a memória não durará para sempre, pois tanto o sábio quanto aquele que não é sábio cai no esquecimento. Olha que interessante pensar. Então não vale a pena a gente depositar todos os nossos esforços apenas em buscar sabedoria. Na sequência ele vai falar do trabalho e diz assim: pois quem tem o homem de todo o seu trabalho, isso também é vaidade. Ou seja, conhecemos pessoas assim, que dedicam praticamente toda a sua vida e a sua força no trabalho. E o que Salomão está destacando é que isso em excesso também não é bom. Eu quero fazer um parênteses dizendo que nós não estamos aqui negando que seja bom ter alguma possessão ou sabedoria ou trabalhar, de forma alguma. Isso são valores importantes na vida humana. Mas a questão é quanto isso ocupa do nosso tempo e do nosso coração. Vamos avançar um pouquinho? Na sequência a gente vai falar sobre o capítulo 3 e ele vai falar de algo precioso. O capítulo 3 de Eclesiastes é muito conhecido de muitas pessoas e ele diz assim que há tempo para tudo. Em Eclesiastes 3:1 ele fala: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo certo para todas as coisas. E nisso eu enxergo uma proposta de equilíbrio. Há tempo para tudo na vida. E nós devemos administrar isso. Capítulo 4 vai falar sobre as tribulações da vida. E na sequência, o capítulo 5, ele vai falar da vaidade, novamente, sobre as riquezas. E ele traz um verso muito interessante no capítulo 5, verso 10. Quem ama o dinheiro, jamais dele se fartará. Interessante a gente refletir nisso também, né? E é uma verdade. Conhecemos pessoas que quanto mais têm, mais querem e nunca se fartarão. Então nós podemos aprender, juntamente com Salomão, que o dinheiro de fato não traz uma realização e a plenitude em nossas vidas, como muitos podem pensar. Mais uma vez dizemos, não negamos a necessidade de termos recursos, mas não podemos viver em função apenas disso.
Capítulo 6 traz alguns conselhos práticos da vida. E o 7 e o 8 vão falar sobre o sofrimento da vida humana. E isso faz parte. E nós devemos ter essa consciência de que, de fato, a nossa vida ela é cíclica. Há momentos muito tranquilos e há momentos de tristeza e sofrimento. Isso faz parte da vida. Mas como diz um hino muito conhecido, e o meu amigo aqui do meu lado, o professor Guilherme, conhece bem esse hino, o segredo do viver. E o segredo do viver é como nós passamos e superamos até mesmo as dificuldades da vida. Nós devemos ter sabedoria para passar por cada momento da nossa vida, sejam os bons e sejam os maus, porque Deus é soberano e domina sobre todas as coisas. O capítulo 9, nós vamos caminhando para o final do livro, que eu vou recomendar inclusive a leitura para os nossos ouvintes, vai falar da soberania de Deus e aceitar o comando de Deus para que possamos aproveitar a vida, né? Entender, como diz no capítulo 10 também, que há uma excelência na sabedoria. Diz o capítulo 10, verso 12, as palavras da boca do sábio são agradáveis. E quando eu li esse versículo, me chamou muita atenção, porque eu desejo isso. Desejo ter a sabedoria que vem de Deus, para que as minhas palavras sejam agradáveis para as minhas decisões, aquelas que envolvem a minha família e aqueles que eu amo. E eu queria agora destacar de forma especial no capítulo 9, os versos de 7 a 10. Vamos acompanhar a leitura? Olha que lindo, vale a pena você prestar atenção. Diz assim no capítulo 9, verso 7 em diante. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias dessa vida, que é sem sentido, que Deus dá a você debaixo do sol, todos os seus dias sem sentido. Pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que as suas mãos tiverem que fazer, que façam com toda a força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. E o que nós podemos aprender com essa passagem é que devemos viver sim, de forma bela, equilibrada, tendo proveito daquilo que trabalhamos, nos alimentando, tendo a alegria da mesa, da família, de ter uma esposa ou um marido, um cônjuge com quem a gente vive uma vida toda ao lado, de usar roupas boas, ou seja, viver de maneira singela, mas plena. É isso que Salomão está nos indicando. E eu caminho para o final da minha meditação e também para os capítulos finais aqui do livro de Eclesiastes, por onde nós passeamos, falando sobre os dois últimos, capítulo 11 e 12, e onde eles destacam que saber viver da melhor forma e com o melhor proveito cada tempo e estação da nossa vida. É isso que ele vai fechar o livro. E eu chamo de estação os momentos, seja a mocidade, seja a fase adulta, ou a melhor idade ou a velhice, que nós possamos viver cada uma dessas estações da vida da melhor forma, porque todas elas são belas em sua essência. A sabedoria vem da comunhão com Deus e o equilíbrio. Eu queria fechar esse tempo de meditação nesse lindo livro de Eclesiastes, destacando o último verso, Eclesiastes 12, verso 13. Diz assim: de tudo o que se tem ouvido, em suma, ou seja, em resumo, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo o homem. Que bom, meus ouvintes, a gente poder fechar esse tempo com essa linda mensagem de Eclesiastes 12, 13. De tudo que temos ouvido, o resumo de um rei sábio é: tema a Deus e guarde seus mandamentos. Esse é o dever de todo homem. Termino dizendo: quer ter uma vida plena, quer ter uma vida feliz? Honre a Deus, ame a Deus, tenha gratidão a Deus pelo que você tem em suas mãos, obedeça a palavra de Deus e finalizo dizendo: viva com Deus,
e para Deus. Esse é o segredo do viver. Que Deus os abençoe nesse lindo domingo, que Deus renova em sua vida. Muito obrigado, irmão e professor Guilherme Paulo Carclin, pela oportunidade. Eu é que agradeço a sua presença aqui, aproveitando para dizer que o pastor Alexandre Araújo, ele é o coordenador das igrejas batistas aqui no sudoeste do Paraná. E é um prazer tê-lo aqui nesta manhã e com a mensagem tão oportuna que todos nós precisamos estar atentos. E para o nosso dia a dia, em quem nós vamos confiar? Vamos confiar em Cristo. E é o que o Quarteto Templo vai entoar essa bela melodia nesse momento. Confiar em Cristo. Ouçamos. Que delícia é crer em Cristo, em seu nome confiar, aceitar os seus ensinos e as promessas desfrutar. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, faze minha fé crescer. Oh, que gozo é crer em Cristo, ter certeza de perdão, receber de Cristo mesmo vida, paz e salvação. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, faze minha fé crescer. Bem feliz eu sou em Cristo, sempre dele quero ser. Quero agora muito submisso, sempre a ele obedecer. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, faze minha fé crescer. Se o prezado ouvinte necessitar de ajuda nessa área espiritual, nós declinamos aqui o telefone do pastor Alcir Santos de Araújo, da Igreja Batista Central, em Francisco Beltrão. Anote aí, 44 98851 8355, onde logo às 9h45 teremos a nossa escola bíblica dominical e às 19h o culto de louvor e a adoração. A Igreja Batista Central situa-se à Rua Sergipe, 1152, aqui em Francisco Beltrão. Hoje é dia especial, dia do Senhor. Que você possa cultuar o Senhor na beleza da sua santidade. Estamos indo para a parte final do nosso programa, mas eu quero agradecer a presença e a mensagem do pastor Alexandre, e perguntar como é que está se sentindo aqui na nossa cidade e dar sua despedida também nesse momento. Ok, muito obrigado, meu amigo e professor Guilherme Paulo Carclin. É uma alegria muito grande estarmos na região sudoeste do Paraná, e em especial morando aqui em Francisco Beltrão. Cidade linda que temos a cada dia aprendido a admirar o seu povo e amar essa cidade. Muito feliz mesmo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite e agradeço também à Rádio Princesa pela oportunidade. Muito bem, então desejamos um domingo abençoado a todos, uma semana feliz.
E se Deus permitir, estaremos de volta no próximo domingo com mais uma programação evangélica Boas Novas. Aqui também despede-se o professor Guilherme Paulo Karklin dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Novas boas novas, novas boas novas, novas boas novas, boas novas, boas novas. Vida nova é diferente, vida que desperta a gente, vida com missão urgente, vida alegre, vida crente. Novas boas novas, novas boas novas, novas boas novas, boas novas, boas novas.